Mateus 6, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor, lembrando, são palavras do nosso Senhor Jesus. Ele está dizendo: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Vamos lá, vamos comigo agora? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos aplaudir a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos lendo a Tua palavra. A Tua palavra está sendo declarada nesse lugar. Nós nesse lugar acreditamos que a Tua palavra por si só é poderosa. Ela é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É ela, Deus, que na verdade ilumina o nosso caminho, Senhor. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Ela é luz para o meu caminho. É ela, meu Deus, a lanterna mais poderosa que existe, capaz de iluminar, meu Deus, o próximo passo, as decisões que precisamos tomar. Por isso, Deus, nós precisamos tanto ouvir a Tua palavra. Por isso, Deus, não é só um desejo que arde no nosso coração, não é só uma vontade, meu Deus, é uma necessidade. Nós vamos começar mais uma semana. Nós precisamos de uma palavra. Nós precisamos que o Senhor ilumine as nossas decisões. Nós não queremos dar passos no escuro, Senhor. Por isso lhe pedimos que pela palavra ilumine o nosso caminho. Meu Deus, abençoa-nos nesta manhã, trata conosco, alcança o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos, e aqueles que creem digam amém. Amém. Estamos diante de uma oração, talvez a mais famosa da Bíblia, né? A oração do Pai Nosso, decorada por tantas pessoas. A verdade é que ela não aparece só no Evangelho de Mateus, mas o Evangelho de Lucas também traz, inclusive, um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Nós vamos voltar depois para Mateus, mas Lucas capítulo 11, verso 1, Jesus Cristo traz aqui essa oração novamente, a oração do Pai Nosso, mas em resposta a um pedido feito pelos discípulos. Olha o que diz Lucas 11, a partir do verso 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou,
Lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. João Batista tinha os discípulos dele. Então os discípulos viram Jesus se afastando, viram Jesus orando, e aí na hora que Jesus volta, um deles diz assim: nós gostaríamos de aprender a orar. Nós gostaríamos que o Senhor nos ensinasse a orar. Não é um bom pedido, igreja? Não é um pedido interessante? Afinal de contas, nós estamos numa igreja. Nós precisamos aprender a orar. É verdade que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque aí fora hoje tem tantas fórmulas mágicas sobre a oração que responde. O 1, 2, 3, eu brinco de vez em quando lá em casa. 1, 2, 3, pim! 5, 4, 6, não sei o quê. E essas coisas de fórmulas mágicas, de um Deus da lâmpada, eu particularmente, eu tenho uma resistência em relação a isso. Eu creio em princípios. Eu acredito num Deus que pode, que escuta, que transforma a nossa vida e que deseja que a gente mantenha uma vida de oração, de comunhão, mas não fazer apenas da oração uma moeda de barganha, uma moeda de troca, mas algo pelo qual nós nos aproximemos do Senhor. E esse é um pedido que hoje eu penso que pelo Espírito de Deus nós vamos orar, pedindo ajuda. Já temos feito isso nesse lugar, pedindo ajuda ao Espírito Santo, que Deus nos ensine a orar, que o Senhor nos ensine a orar, que o Espírito Santo nos ensine a oração, e através desse texto, desse molde de oração, a gente possa crescer na nossa vida de oração com o Pai. Não liberando apenas palavras prontas e decoradas, porque seria uma incoerência de Jesus, porque o próprio Jesus diz em Mateus, quando nós lemos, que nós não deveríamos usar de vãs repetições, e depois ele vai terminar dizendo: vós orareis assim, e cita o Pai Nosso. Portanto, não há nenhum problema em orar o Pai Nosso, e nós já fizemos isso aqui, mas fica muito claro para mim que o Pai Nosso não é uma oração apenas para que você decore e você libere essas palavras sem entendimento do que elas verdadeiramente significam. Então, eu gostaria de dividir aqui essa nossa leitura do Pai Nosso e esse estudo, se é que dá para dizer assim, do Pai Nosso, em duas partes. Eu gostaria de começar hoje, que nós vamos ver alguns pontos do Pai Nosso hoje, pelo menos 5 deles, mas não dá tempo de terminar hoje. Então eu já gostaria de convidá-los para o próximo domingo. Domingo que vem, por incrível que pareça, mês de fevereiro está meio diferente, já é o último domingo do mês. Olha que coisa, né? Domingo que vem já é o último domingo do mês. E aí a gente termina o Pai Nosso no domingo que vem. Vocês topam? Obrigado, irmãos, pelo ânimo, pela coragem, pela empolgação, amém, igreja? Então vamos lá, já que vocês estão insistindo, então nós vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de destacar à luz do Pai Nosso. Mateus 6,9, o primeiro ponto é: Deus é Pai. Deus é Pai. Vamos repetir essa verdade? Deus é Pai. Eu não sei como é que vocês recebem isso, porque vai depender um pouco também da maneira como você foi criado e da referência que você tem quando o assunto é pai. E tem gente que quando escuta Deus é Pai, ele não tem uma sensação interessante, legal. Porque a referência que ele tem de um pai foi um pai abusador, um pai que o abandonou. Alguns que até, pastor, eu nem sei, não conheci meu pai. Não sei quem é. Ou eu até procurei, pastor, o meu pai para tentar assim e reconciliar, uma aproximação. Foi maltratado, desprezado. Ou meu pai me batia muito, meu pai abusava de mim, meu pai era um abusador. Então vai depender muito da referência que você tem de pai. Eu particularmente tive um pai fantástico.
está na glória já, mas o meu pai, tem pai, tem mãe. Os meus fora da curva. Um pai tremendo, maravilhoso. Então, para mim, quando eu escuto, Deus é pai, puxa, meu coração solta fogos. Puxa, porque a referência que eu tenho de pai, ela é fantástica. Mas eu já quero adiantar você, ainda que você não tenha tido uma experiência agradável com seu pai aqui, Deus é um pai fantástico. Deus é maravilhoso. Ainda que o seu pai e a sua mãe te desamparem, diz o profeta, o Senhor te tem gravado na palma da mão. Deus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te abusar de você. Ele nunca vai te desprezar. Ele é o melhor de todos os pais. Você pode dizer amém por isso? Eu amo a maneira como Cristo começa a oração. Pai nosso. Pai. E é interessante que durante todo o Antigo Testamento essa não era uma referência tão usada. O salmista Davi, de vez em quando se refere ao Senhor, como um pai toma conta de seus filhos, assim o Senhor Deus, fazendo menção, mas a ideia do Deus, não é que era outro Deus, mas no Antigo Testamento parecia algo tão longe. Aí vem Jesus e eu vou ensinar vocês a orar. Comece assim, Pai. E é para cativar o nosso coração. Jesus vai contar uma parábola, eu acho que vocês lembram de Lucas 15, eu chamo o capítulo 15 de Lucas de achados e perdidos. Porque a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, o filho pródigo. E tudo que foi perdido foi recuperado, encontrado. E a parábola do filho pródigo, para mim, ela leva esse nome equivocadamente, porque esse não é um nome dado pela Bíblia, né? É aqueles que acabam dividindo a Bíblia, capítulos, versículos, intitulando algumas partes ali, alguns textos, colocaram a parábola do filho pródigo. Mas para mim, o texto não tem a ver com o destaque, não deveria estar no filho, mas no pai. Porque a parábola, para mim, fala do amor de um pai, que é capaz de nos receber de volta, mesmo depois de tanta coisa ruim e errada que nós fazemos. E fazemos? Fazemos. Fala de um filho que exige os seus direitos, que recebe a herança do pai, e tendo sido abençoado, deixa o pai, escolhendo as coisas do pai. Gente, isso é muito atual. O que me interessa não é a tua presença, pai. Eu quero a minha parte, ao meu direito. E ele gasta, e ele extravasa, e ele aproveita a vida. E então ele está no chiqueiro, agora o dinheiro acabou, e quando o dinheiro acaba, os amigos, entre aspas, somem. As pessoas que você achava que se importavam com você, elas desaparecem. Relacionamentos baseados no interesse só. E então na lama do chiqueiro, literalmente ele lembra: pai, eu tenho um pai. Quando eu estava com meu pai, eu não vivia assim. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, perante ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele decora o discurso e ele diz: tá bom, vamos ver se ele pelo menos me contrata, porque os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo. Eu pelo menos eu vou ficar melhor do que eu estou. Se ele me pôr no quartinho dos fundos, já estou no ganho. Então, com a orelha queimando, penso eu, a cara vermelha, a vergonha é óbvio. Então ele vem com o discurso pronto, está voltando sujo, fedido, quebrado, para a casa do pai. E o pai o vê de longe. E o coração do pai explode de alegria. E quando ele aponta de longe, a cena é de filme.
Um pula no pescoço do outro, e aquele abraço demorado, e os dois chorando, e ele começa a liberar o discurso que ele havia decorado. Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Ele reconhece, ele está arrependido. Ele vê que ele errou. Eu não sou digno, eu não mereço ser chamado de filho. E não é verdade. Eu não mereço ser filho do Senhor. O Senhor é bom demais para mim. Então, se o Senhor me jogar lá no fundo, no quartinho do fundo, se eu for mais um servo, se o Senhor me pagar aí como um empregado, eu já estou no lucro. E o pai gritando: traga o anel, cadê a sandália, a melhor roupa, mata o bezerro cevado, vamos celebrar. Meu filho estava perdido e ele foi achado. É maravilhoso ser chamado filho de Deus. Mas eu preciso te dizer uma coisa. João capítulo 1, vamos lá? João capítulo 1, verso 11 diz assim: veio para o que era seu. Jesus, está falando de Jesus. Ele veio para o que era seu. Seu povo. Jesus era judeu. E a princípio Jesus veio para o seu povo. Mas os seus não o receberam. Como é possível? Eu também me pergunto. Como pode rejeitar o pai, o filho? Mas os seus não os receberam. Mas a boa notícia vem agora, igreja. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você crê em Jesus? Você já abraçou Jesus como Senhor e Salvador? Você tem pai. Você tem pai. Você tem que viver com essa verdade no seu coração. Você tem pai. E o que eu quero dizer com isso, ou na verdade, o que é que o texto está dizendo com isso? Que nós precisamos enxergar a verdade dentro da frase. A verdade é que a gente tem que tomar cuidado com essa frase. Não, Deus é pai de todo mundo. Peraí. Não, todo mundo é filho de Deus. Você já deve ter ouvido isso. E a minha intenção não é ofender você, querido. Todo mundo é criatura de Deus. Filho meu é aquele que de mim foi gerado. E é por isso que Jesus em João 3, falando a Nicodemos, diz: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, mestre em Israel, olha para Jesus: mas como, velho? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e não entra na minha cabeça, que ideia doida é. O que o senhor quer dizer com isso? Quem nasce, Jesus responde, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito, da água e do Espírito, esse é filho de Deus. Presta atenção. Você nasceu uma primeira vez, fruto do amor, do relacionamento dos seus pais, da carne, do amor carnal deles. Você veio ao mundo, esse foi o primeiro nascimento. Jesus está dizendo que é necessário, escute a expressão usada. Ele não disse é opção. Ele disse é necessário nascer de novo. Então, uma vez tendo nascido do relacionamento dos nossos pais, agora nós precisamos nascer de um relacionamento com Deus. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que quando eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e é o que o texto acaba declarando, eu me torno filho de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, da vontade humana, nem da vontade do homem, do varão, mas da vontade de Deus. Então, quando eu nasço de novo, sou filho de Deus. Portanto, Deus é Pai, o meu Pai. Amém? Tudo bem? Número 2, e isso tudo aqui é o Pai. Imagina a oração completa. Mas ele já diz assim, 2, Deus é nosso. E eu explico para que não pareça um
paradoxo, uma coisa contrária àquilo que eu acabei de dizer. Porque o que a gente acabou de entender é que filho é aquele que por Deus ele é gerado e aceitou e recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas Jesus começa a oração dizendo: Pai nosso. E eu gostaria de destacar o nosso, mas não no sentido de que ele é de todos, mas no sentido de que ele está à disposição de todos, que obviamente o querem, que obviamente o abraçarem, que obviamente o aceitarem, porque a vontade de Deus, olha o versículo de 1 carta de Timóteo 2,3, 1 carta de Timóteo 2,3 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer ser Pai de todos. Você pode dizer amém por isso? Deus quer ser o Pai de todos. Deus quer que todos o conheçam. Agora, mais do que isso, quando eu vejo Jesus dizendo Pai nosso, o nosso entra no meu coração como um evangelho, um Cristo, um Senhor, que não deve ser vivido de maneira egoísta, abraçado para mim, e mim, e mais um pouco de mim, e o resto que se exploda. E aí eu tenho todo o temor de dizer a vocês o seguinte: muito cuidado com desvios em um evangelho com misturas, aonde o que importa é o meu bem-estar. E o meu irmão? Então, para mim, nosso, nessa expressão, nosso, nesse pronome possessivo, Jesus não diz Pai meu, ele diz nosso. Esconde a verdade de que o evangelho verdadeiro tem muito mais a ver com o nosso do que com o meu. Tiago 4,3 traz uma verdade que merece um lugar no seu coração. Tiago 4,3 diz assim, no que diz respeito à oração: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E o que é pedir mal? Vamos completar a leitura. Para gastar em vossos deleites. Vamos traduzir isso? Eu peço mal quando os meus pedidos estão centrados apenas nos meus próprios desejos e vontades. Algum problema em eu apresentar a Deus as minhas necessidades? Claro que não, nós vamos chegar nessa parte do Pai Nosso. Mas a lição aqui é: evangelho não é só meu, Deus não é só meu, a oração não é para resolver só minha vida. Tem gente do meu lado. Existem pessoas que precisam do nosso Pai. Ele é nosso. A vontade de Deus não é só resolver os seus problemas, os nossos. A vontade de Deus não é só abençoar você. A vontade de Deus é nos abençoar. Nosso Pai. O evangelho é nosso. Eu me lembro no tempo de pandemia, foi um tempo complicado. Um tempo muito difícil, não vou dizer para muitos de nós, mas para todos nós. Em que nós perdemos, inclusive, pessoas queridas, às vezes dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, pastores. E eu me lembro de um testemunho de alguém dizendo assim: por favor, preste atenção. É só um desabafo crente, de um pastor que entende que o evangelho não é meu, é nosso. O Salmo 91, ele é fantástico e é tido por muitos como um salmo de proteção. É aquele que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Lá na altura do verso 7, o Salmo 91 vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu estava ouvindo testemunho, e eu entendo o que se quer dizer com testemunho. E a pessoa disse assim, cheio de boa vontade:
Pastor, tem tanta gente sendo atingida, tanta gente morrendo, tanta gente padecendo, tanta gente. Mas lá em casa, pastor, lá ninguém nem espirra. É assim, que bonito, todo mundo bate palma. Aí eu falo, que legal, bacana, Deus tem protegido você. Mas sabe o que está escondido aí? O mesmo texto que diz que Deus nos guarda, diz que tem gente do teu lado sendo atingido. Isso não está escrito aqui para você bater no peito e dizer glória a Deus, porque eu estou debaixo de proteção e o que importa é o meu. A minha saúde é o meu casamento. E o do irmão? Mais compaixão. Vocês estão compreendendo, irmãos? Deus é nosso. Ele não olha para vocês e diz, não, você é diferentezinho, hoje é uma coisa minha, um negócio meu. Eu não gosto dos outros, eu gosto só de vocês. Isso aí não existe. Ele quer salvar a todos. E se você conhece o coração desse pai, você deve procurar se alegrar com os demais filhos e orar pelos demais, porque eles precisam tanto quanto você precisa de um pai. Você pode dizer amém por isso? Número 3. Deus está nos céus. Lógico que Ele está em todo lugar. Um dos atributos de Deus é que Ele é onipresente. Todo lugar, todo momento. Mas o fato de Jesus ter liberado isso em oração mexe comigo. Ele diz, Pai nosso, que está ou estás nos céus. Pai. Isso no meu coração, e eu quero plantar isso no seu, isso me ensina que nós não somos daqui. E aí nós precisamos, como igreja, recuperar algo que tem se perdido. O desejo pela eternidade. Não se fala mais de céu. A igreja se ensina como é que você vai ser feliz aqui. Que você precisa resolver os problemas aqui. Você quer vencer aqui? Você quer ter sucesso aqui? E a gente olha à luz da Bíblia e peraí, Jesus morreu para levar você para morar com Ele para sempre no céu. Lugar onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Irmãos, não precisa ser mestre em matemática para perceber que aqui a conta não fecha. O mundo não é justo, Deus é, mas o mundo não é. Pessoas boas enfrentam problemas, adversidades. Pessoas boas enfrentam situações que você diz, mas por quê? A gente não entende. Mas aí quando nós temos a Bíblia, a amplitude da palavra de Deus, nós olhamos para o Evangelho completo, nós percebemos, a nossa esperança não morre aqui. Não termina aqui. Existe uma promessa no nosso cristianismo que vai além. O nosso Senhor, o nosso líder, o nosso Deus está vivo. Se você for nas tumbas dos outros líderes de outras religiões, estão lá a tumba, está lá a placa, estão lá os ossos, os restos mortais. Mas se você for em Jerusalém, lá está escrito uma plaquinha, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Ele nos deixou uma promessa. Ele disse que vai voltar para me buscar. E vai buscar você também. E aí Jesus diz, Pai que estás nos céus. Colossenses 3:1 diz assim, tem muita coisa de céu na Bíblia, é incrível, como que nós não podemos fechar os olhos para isso. Colossenses 3:1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, e nós já o fizemos, já o aceitamos, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmão, perceba que
Você não tem que ser radical aqui, não é isso. Ah, mas eu não, pastor, aqui eu nem trabalho mais, eu não faço mais nada, estou só esperando Jesus vir buscar. Para com isso, não é isso que está dizendo. Não é essa a verdade do texto. O texto está dizendo que o nosso tesouro, Jesus diz, não se ajunta aqui, como dizem por aí, caixão não tem gaveta. Aqui nós estamos de passagem, nós não somos daqui. E tem gente que eu estou desconfiado, irmãos, que ele está tão assim, está fazendo do céu a terra, que se Jesus disser assim, amanhã eu estou voltando, hein? Ele diz, não, me dá aí umas 3 semanas, porque eu estou fechando um negoção, e eu não posso perder esse negócio. Mas que céu que é esse, que o crente não deseja? Que lugar que é esse, que as pessoas na igreja não querem ir? E aqui não pode ser por isso que a conta não fecha, sabe, irmão? Porque a terra nunca vai ser, as coisas aqui nunca serão tão perfeitas a ponto de substituir o céu. O céu me aguarda, te aguarda também. 1 Coríntios 15, 19 diz assim, 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se o seu evangelho serve para você resolver os seus problemas aqui, só te leva até esse lugar. Só te leva até esse posto, até esse ponto. Tá, eu creio num Deus, pastor, que me faz vencer aqui. Então, não tem muita diferença para um coach, para um ajuntamento de influencers, não. O nosso Cristo nos leva além. Nós esperamos os céus. Ele veio para nos salvar. Glória a Deus por isso. Você pode dizer amém? Número 4. O que o Pai Nosso nos ensina? Ensina que Deus é santo. Orando o Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é santo. O Deus que nós servimos é santo. Camila falou um pouquinho aqui durante a ministração sobre santidade ao Senhor. Vocês sabem, a Bíblia afirma que sem santidade, você já leu isso na Bíblia? Ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14 diz isso. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas é verdade que hoje não é um assunto que vende demais, quando se confronta o pecado e a necessidade de arrependimento. Mas, irmãos, o Evangelho não mudou, a gente não pode mudar a ordem das coisas. A mensagem que Cristo veio pregar era a mesma que João Batista começou a pregar, e ela era muito simples. Arrependei-vos. E quando há um arrependimento e nós enxergamos, porque assim não adianta você dar um remédio para a pessoa que acredita que está sã. Então quando se faz um ajuntamento, e você chama isso de igreja, e você diz, não é assim mesmo, você pode ficar assim mesmo, é desse jeito mesmo, o que vale é a vitória, é só isso, e vamos embora, é daqui para frente, e Deus vai fazendo a sua vida. Peraí, sem um arrependimento genuíno, não há dentro de nós um grito por socorro, que precisa existir dentro do ser humano, quando nós enxergamos à luz da palavra a nossa situação. Quando nós olhamos a palavra e dizemos, meu Deus do céu, como aquele filho, o filho pródigo. A gente olha e diz assim, misericórdia, Deus, meu Deus, eu preciso do Senhor. E aí nós corremos. E aí vem o antídoto, e o antídoto, a cura, o remédio tem nome, Jesus, a cruz de Cristo. Então, irmãos, nós estávamos perdidos, vocês compreendem isso? Distantes de Deus. Aí o Pai nos amou. Primeiro, enviou Jesus para morrer por nós e pavimentou novamente o caminho a ponte que havia sido quebrada pelo pecado original de Adão. Aí vem Jesus e diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então quando nós recebemos a Jesus como Senhor e oramos em nome dele crendo nisso, Pai, eu entro na tua presença em nome de Jesus, pronto, na presença do Pai nós estamos. Graças
A obra de Jesus na cruz do Calvário. Mas nós precisamos continuar o processo de santificação. O Evangelho de Cristo nos pede isso. O texto diz mais, Êxodo capítulo 20, verso 7, nós conhecemos o texto, é um texto que fala dos 10 mandamentos, e diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O texto e a oração de Jesus é: santificado seja o teu nome. Quando você fala em nome de alguém, ou você tem uma procuração para representar este alguém, é como se este alguém ali estivesse. Você está agindo em nome daquela pessoa. Então, quando você diz que vai fazer algo em nome de Jesus, é como se você estivesse representando o próprio. E essa semana eu vi um videozinho muito interessante, porque o videozinho era um meme, né? De vez em quando cai nesses memes assim, brasileiro, vou te falar, tem uma criatividade para meme. E aí estava lá um Jesus, um camarada, não sei se crente, é meme, tá, pessoal? Não está na Bíblia isso não. Aí ele está dentro de uma concessionária, aí ele chega na concessionária, aí pergunta o valor do carro, um carrão assim, aí dão o valor do carro, que ele diz assim: vou comprar em nome de Jesus. Aí aparece Jesus. Aí Jesus diz: no meu? Você já sujou o seu. No meu você não vai comprar não. Aí ele pega o cara e vai tirando o cara da concessionária. Meu não. O meu eu não vou emprestar para você fazer isso não. E as coisas tão bizarras que hoje se fazem em nome de Jesus. Os abusos que se cometem em nome, dentro da igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus se machucam as pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus se escraviza as pessoas. Não, mas você tem que me servir em nome de Jesus. Isso é honra e uma distorção. Aí a pessoa é uma empregada, é um servo que trabalha de graça em nome de Jesus. E Jesus: o meu nome é santo. O meu nome é santo. E isso no Antigo Testamento era tão sério que se perdeu até a pronúncia do tetragrama do nome de Deus, porque eles não queriam pronunciar. Então não se sabe como se pronuncia isso, porque até para escrever, alguns afirmam que se trocava as vestes, o nome de Deus, ou se substituía, porque o nome de Deus é santo. Deus é santo. Espera que sejamos também. Número 5. E aí nós vamos parar aqui hoje, para continuar a semana que vem. O Deus que é rei. Deus é rei. Vamos repetir a frase? Deus é rei. Deus é rei. Para nós pode ser um pouco difícil a compreensão clara do texto. Vou te explicar por quê. Porque nós vivemos numa democracia, pelo menos assim dizem. É uma democracia. E numa democracia você escolhe o seu governante. Você põe e tira. Você vota. Ou você faz passeata, impeachment. Mas numa monarquia, eu não estou falando monarquia de hoje está uma monarquia meio rainha da Inglaterra, que é só para ver quem manda é o primeiro-ministro. Estou falando de monarquia, tempo bíblico mesmo. Tudo é do rei. Numa monarquia, tudo é do rei. Você não tem nada, tudo é do rei. O rei fala, acabou. Palavras de rei, não volta atrás. Rei. E às vezes a gente acha que Jesus quer ser o presidente da vida da gente. Um presidente. Prefeito. Ganhou a eleição. Vamos ver se você vai trabalhar bem na minha vida, pastor. Senão eu vou impeachmentar Jesus aqui. Eu vou destituir o Senhor da minha vida. Ele é rei. Você entende a implicação dessa frase? Ele é rei.
Ele é rei. Ele é Senhor e rei. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele manda. Essa ideia de às vezes, essa revolta, vamos queimar pneu, com o rei isso não cola. Você perde a vida. E ele é rei. E é o reino dele que nós devemos desejar e buscar. Agora vale a verdade dita em João 18. Vamos dar uma olhada? João 18, o que Jesus disse? Verso 36. Jesus está sendo julgado, vocês devem lembrar do texto. E João 8,36 diz assim: respondeu Jesus, vamos comigo? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, ele repete, o meu reino não é daqui. Gente, vamos repetir essa última frase. Meu reino não é daqui. Então, vamos falar assim, o reino de Deus não é daqui. Vamos lá? O reino de Deus não é daqui. Então para com essa ideia louca que colocam dentro da cabeça de alguns, mesmo dentro do ambiente evangélico e gospel. Não, você tem que viver como o rei, é você que manda. Não, o reino de Deus não é daqui. Não é aqui, o reino de Deus não é esse. Aqui está tudo invertido. Eu vou te explicar melhor nas palavras de Jesus. Olha o que Jesus diz em Mateus 20, 25. E a gente vai ter um entendimento de como as coisas estão invertidas no reino de Deus. Se a gente não entender isso, a gente vai buscar reinar aqui. Mateus 20, 25 diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Então Jesus reúne os discípulos: vem cá, deixa eu dar uma lição para vocês. Vocês bem sabem que aí fora, para a gente entender melhor, tá? Aí fora, como é que funciona no mundo? Os grandes dominam os pequenos. Por isso que todo mundo quer ser grande. Aí você chega na igreja, você tem que ser grande. O que é ser grande? Ser grande é você estar no topo e ter um monte de gente embaixo de você. Bom, aí fora é assim. Mas esse é o reino de Deus? É assim a conta? A matemática de Jesus é essa? Bom, vamos continuar. O que diz? Jesus Cristo: não será assim entre vós. Eita! Como é que é a frase de Jesus? Não será assim. Interessante, se você ler o contexto maior, os discípulos estavam brigando para saber quem era o maior dentre eles. Você vê que o negócio é velho, é antigo. Aí diz assim: entre vocês não será assim. Então como é que é entre nós, crentes? Como é que é? Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, ajuda o pastor, lê aí. Tá? Servo de todos. Você quer ser o maior? Seja o menor. Faz sentido? A matemática não é esquisita? Agora, se para nós já soa estranho, imagina aquela época. Os discípulos escutam e dizem: Jesus, não estou entendendo, como assim? Nós estamos esperando um Messias que vai reinar, que vai tomar o poder, que vai destronar Roma, que vai assumir o seu posto, o grande Davi prometido. E o Senhor está dizendo: como é que é? O grande tem que ser o menor, o maior vai servir todo mundo. Meu Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer com isso. Ele continua: bem como o filho do homem. Aí qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Serviço. Você quer ser grande no reino de Deus? Sirva.
Quanto mais você servir, maior diante de Deus você se torna. Eu até abro um parênteses aqui e faço um pedido, e eu penso que não é só meu, do próprio Espírito Santo. Eu não sei como é a sua agenda, a sua correria, eu sei que nós vivemos hoje num mundo muito agitado, né? Ninguém tem tempo para nada, mas por favor, eu não estou falando só de serviço e igreja. Procure na sua agenda um espaço para servir o próximo. Procure na sua agenda, tira um dia, no mês, diz assim, hoje vou fazer uma visita no hospital. Você não precisa ser pastor. Não, hoje eu vou fazer no asilo, eu vou lá no asilo. Hoje eu vou no orfanato, eu vou lá no orfanato. Eu vou lá levar um brinquedo para uma criança. Eu vou lá praticar o meu evangelho, o meu evangeliquez. E você vai perceber como isso completa, enche o ser humano. O evangelho não é só isso, esse é o resultado de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Não é só isso, mas o evangelho também acaba se desdobrando nisso. Você está me acompanhando? O reino de Deus não é daqui. Juízes 21, e eu vou terminar lendo esse texto para a gente orar. Eu gosto mais desse texto, e já te explico por quê. É o último capítulo de Juízes, e a gente vai ler o último versículo de Juízes, que é o versículo 25. Juízes 21, 25 diz assim: naqueles dias, não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Você sabe que nem sempre o que parece é. Eu acho que ninguém acorda cedo de manhã e diz assim, eu estou a fim de quebrar a cara hoje, eu estou a fim de tomar uma decisão ruim, a vida está muito boa, está muito fácil, eu estou querendo problema. Não, ninguém acorda e faz um negócio desse. Todas as decisões que em regra nós tomamos porque no momento parecem ser as melhores. Mas a gente vem descobrir depois que nem sempre o que parece é. Você diz, puxa, achei que fosse a melhor decisão e não foi. Esse texto é um texto que fala do período de Juízes. Não tinha ainda a monarquia estabelecida que acontece em 1 Samuel. E no tempo dos Juízes, como não tinha rei, aqui a Bíblia vem e entrega o problema da falta do rei. Cada um fazia o que queria. A falta de um rei faz isso. Cada um vive do jeito que quer. Agora vamos para a aplicação prática. Nós temos um rei. Rei dos reis. Senhor dos senhores. E o nome dele é Jesus. Você tem rei? Vou perguntar de novo. Você tem rei? Vou perguntar a mesma coisa, de maneira diferente. Você faz o que quer? Ah, que bonito, vocês estão treinados, hein, irmãos? Porque quando se vive, e você escuta frases como, eu faço o que der na minha teia, ninguém manda em mim, não tem rei. Não tem rei. Parabéns por essa vida que você leva, porque para mim não dá. Tem coisas que às vezes, Senhor, não. Sim, Senhor. E não é assim, então eu vou impeachment para o Senhor, vou trocar de Deus. Não tem esse negócio não, eu estou igual Pedro. Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele é Senhor e Rei. E Ele quer reinar na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece.